Paz e graça, amados irmãos, glórias a Deus. Cá estamos de volta, pela graça do nosso bom Deus, para mais um devocional semanal, para trazermos de volta a palavra do Senhor aos nossos corações. Amados irmãos, hoje é segunda-feira, dia 9 do mês de setembro de 2019, 9 de 19. Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração nessa noite. Deus quer falar a sua vida, Deus tem uma palavra para transmitir à sua casa, à sua família, para alegrar o seu coração, para transformar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amados, nós queremos iniciar esse devocional semanal dando um abraço especial a todos os nossos amados irmãos que nos têm acompanhado, que têm compartilhado os nossos vídeos. Queremos mandar um abraço especial a todos os nossos irmãos em Angola, de Cabinda ao Cunene, do Mar-Leste, aos nossos amigos, aos nossos familiares, a todos os irmãos que nos acompanham, a todos os nossos amados do Missão Amém, que Deus vos abençoe grandemente. Quero mandar um abraço especial também para a nossa amada Selemar e muitas felicitações no nome do Senhor Jesus, aí em Portugal, em Lisboa. Quero mandar também um abraço especial à nossa irmã Madalena Vuca, que Deus a abençoe grandemente, a irmã Karina e todos os nossos amigos aí na terra de Camões. Já na Itália queremos mandar um abraço também, começando do norte, na cidade de Milão, um abraço especial a todos os amigos da Chiesa da Via Prandina, a AD Milano, a AD de San Giuliano, que Deus vos abençoe grandemente. Quero mandar um abraço especial a todos os colegas, amigos que se encontram em Sanazarro. Mando um abraço a todos os amados e amigos, colegas que encontram-se também aqui em Taranto e também os irmãos do Livorno. Que Deus vos abençoe grandemente. Terminando já os abraços, no nome do Senhor Jesus, queremos convidá-lo nessa noite a uma palavra que tem como tema: a minha palavra não voltará vazia. Repito, o nosso tema de hoje é: a minha palavra não voltará vazia. E esse tema pode ser encontrado no livro de Isaías, no seu capítulo 55, no versos 10 e 11. Eu convido o irmão a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no seu capítulo de número 55, versos 10 e também versos 11. Glórias a Deus. Diz assim a bendita palavra do Senhor: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Vamos repetir esse tema. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amados irmãos, nós sabemos que nós precisamos todos da palavra de Deus, porque sabemos que a palavra de Deus é alimento para a nossa vida, sabemos que a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, sabemos que a palavra de Deus tem capacidade para transformar a nossa vida, transformar situações, transformar momentos menos agradáveis em momentos agradáveis. Nós estamos a ler um livro que foi escrito pelo profeta messiânico, que é o profeta Isaías. O profeta Isaías teve como missão, ou seja, teve como ministério trazer nas suas palavras a profecia sobre a vinda de Cristo. Conhecemos o profeta Isaías porque foi um dos primeiros profetas a falar sobre as dores de Cristo. Um texto muito bem conhecido, que é o texto no seu capítulo de número 53, no verso 4 e 5, que ele fala das dores de Cristo, que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades.
e porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nos fomos sarados. É um verso muito conhecido por todos nós cristãos, pois é um livro que é um verso, um tema que está escrito no livro do profeta Isaías, mas nós hoje queremos trazer um tema diferente. Amado irmão, hoje nós queremos falar sobre o poder da palavra de Deus, com um tema que a minha palavra não voltará vazia, ou seja, a palavra de Deus liberada na vida de cada um de nós, ela não voltará vazia sem antes cumprir o que lhe apraz. No nosso texto da abertura, no seu versos 10, podemos ver que Deus está a comparar a palavra de Deus exatamente conforme a água, ou seja, a água e a neve que caem dos céus, cumprindo um ciclo que nós acabamos de ler, que é o ciclo de regar a terra, fazer produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão que come. Ou seja, Deus está a fazer uma comparação com a sua palavra, assim como o ciclo da água que nós muito bem conhecemos. Amados irmãos, nós sabemos que o nosso planeta é maioritariamente constituído por água. A água é este que é o elemento fundamental para dar a vida. Sem a água nós não podemos nos alimentar, sem a água nós não podemos cultivar, porque a agricultura é imprescindível com a existência da água. Sem a água os animais não podem alimentar-se, abastecer-se. Sem água a vida na Terra, a biosfera e todo o ecossistema ele não existiria com a ausência da mesma. Amados irmãos, nós sabemos, portanto, que a água no planeta Terra ela está dividida ou está distribuída por várias maneiras. Nós podemos encontrar a água distribuída em mares, rios, lagos, lagoas, aquíferos e todo o ciclo da biosfera e a biodiversidade terrestre que nós muito bem conhecemos. E Deus está aqui a fazer uma correlação da sua palavra com o ciclo da água. Para entender essa mensagem de hoje, eu gostaria de convidar o irmão num resumo muito básico sobre alguns conceitos biológicos que precisamos entender, então, para fazer menção à palavra que Deus quer falar nos nossos corações. Quero falar, antes de entrar nesse texto, quero falar sobre o ciclo da água. O que é o ciclo da água, amados irmãos? O ciclo da água é um fenômeno pelo qual está composto por 5 pontos principais, que são a evaporação, a condensação, a precipitação e a infiltração e a transpiração. Amados irmãos, nós sabemos de antemão que as águas que se encontram na superfície do mar, nos rios, nos lagos e lagoas, elas vão então evaporar-se, ou seja, elas vão mudar de estado através de um sol ardente, de um sol muito potente. Esse sol vai transformar grande parte desta camada da água em vapor, ou seja, a partir do processo de evaporação. A água vai sair do estado líquido e vai se transformar no estado de vapor. Essa água já vaporizada, ela vai subir até aos céus e vai se condensar em forma de nuvens. E esse processo pelo qual faz a condensação, ou seja, faz a transformação da água do estado líquido, do estado vapor, vai ser chamado de processo de condensação. Amados irmãos, nós sabemos que esta água já condensada em forma de nuvens, ela irá cair então à terra, mas ela não vai cair à terra de forma em vapor, não, ela vai cair no estado líquido, que é a água, ou vai cair num estado sólido, que é a neve. Lembra-se que Deus disse que a sua palavra era comparada como a água e a neve que descem dos céus e vão fazer brotar a terra. Pois é, nós estamos falando sobre o ciclo da água. Amados irmãos, após o processo de precipitação, nós vamos ter então o processo de infiltração. O que é isso, o processo de infiltração? Amados, o processo de infiltração vai ser o qual a água já caindo em forma de neve ou caindo em forma de água no estado líquido, ela vai começar a entrar, a penetrar, a infiltrar-se sobre a terra e ela vai alimentar os aquíferos, ela vai servir de volta para o mar, para os rios de onde veio. E, por último, nós temos o processo da transpiração. O que é o processo da transpiração? Que é aqui onde nós começamos. O processo da transpiração vai ser
portanto, o fenômeno através do qual essa água já dentro da terra, ela vai começar a evaporar-se novamente, mas desta vez vai alimentar as plantas. Ela vai dar vida à semente que está dentro da terra e vai transformar esta semente em plantas. E essas plantas vão produzir frutos, estas plantas vão brotar, estas plantas vão produzir o alimento precioso, o pão da vida que nós precisamos. Por que nós queremos fazer menção a esse tema? Por que Deus foi buscar exatamente o ciclo da água para falar da importância da sua palavra? Pois é, porque a palavra de Deus ela é vida. A palavra de Deus liberada na nossa vida, ela tem poder de transformar. Jesus Cristo disse, aliás, o próprio Deus disse na sua palavra, no versos 11, que a sua palavra não voltará para si vazia. Ou seja, toda a palavra liberada da boca de Deus, ela não voltará para si vazia. Eu quero fazer menção a um texto muito conhecido, que é o livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1. A Bíblia Sagrada nos fala que no princípio criou Deus os céus e a terra ela era sem forma e era vazia. E disse Deus, haja luz, e através da sua palavra, tudo aquilo que ele liberou, aquilo foi transformado. Ou seja, a palavra ganhou vida liberada da boca de Deus e transformou o lugar que era outrora em trevas, foi transformado em luz. Eu quero falar para algumas pessoas que a palavra de Deus tem poder para transformar qualquer situação. Os amados irmãos poderão ler em casa, no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, que sempre que Deus fazia alguma coisa, Deus fazia por intermédio da sua palavra. Deus liberava a palavra e ele dizia, e haja luminares, e haja rios, e haja mares, e haja vida sobre a terra. E o irmão poderá acompanhar que depois da liberação da palavra de Deus, há um versículo, aliás, há uma sentença muito curta que diz, e assim foi. Ou seja, a terra ouviu a voz do seu Criador e concordou com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder para transformar. Eu quero falar sobre a palavra de Deus para algumas pessoas que me ouvem nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus aos seus corações, amados irmãos. A Bíblia Sagrada vem nos dizer, amados, no livro de João, no seu capítulo de número 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse mesmo verbo liberado na palavra de Deus aqui no livro de João é o mesmo verbo pelo qual Deus usou para transformar o mundo que é esse mundo em que hoje nós vivemos, num mundo habitável. Esse mesmo verbo é a palavra, e essa palavra, na verdade, é Cristo Jesus, a palavra que ganhou vida, a palavra que veio neste mundo em carne. Por isso, no livro de João, no seu capítulo 1, no versos 14, diz que o verbo se fez carne e vimos a sua glória. Aliás, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. A palavra é o verbo e o verbo é o próprio Cristo Jesus. Eu quero falar da palavra de Deus, que onde existe a palavra, ela vai fazer a transformação do lugar. Que quando nós liberamos a palavra de Deus, ela não volta para a nossa vida da mesma forma com que ela foi liberada, não. Ela vai cumprir o ciclo da terra, ou seja, a água que vai cair dos céus, as nuvens, ou seja, a neve que vai cair dos céus, antes delas voltarem pelo fenômeno da evaporação, ela vai cumprir o propósito de Deus, que é regar a terra, que é transformar a terra, que é transformar lugares secos, lugares áridos, em verdadeiros mananciais, é fazer oásis no deserto. A palavra de Deus tem esse poder, por isso ele disse que a minha palavra, ela é viva e é eficaz, porque ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, porque ela penetra até na divisão da alma e penetra até na divisão da medula, e a palavra de Deus ela é apta para discernir os espíritos. Amados irmãos, eu quero falar no nome do Senhor Jesus Cristo que a palavra de Deus ela tem um propósito, por isso o próprio Deus disse que a palavra dele não voltará para si sem antes cumprir aquilo pelo qual, o propósito pelo qual eu enviei, ele a enviou.
Toda a palavra de Deus tem um propósito. Toda a palavra tem um propósito de curar. A palavra tem um propósito de transformar. A palavra tem um propósito de dar a vida. A palavra tem um propósito de multiplicar. Porque a palavra de Deus é sentença. Ela cumpre o motivo pelo qual ela foi enviado. Amados irmãos, eu quero me lembrar nessa noite de Pedro. E Pedro pescou a noite toda. Ele saiu ao mar. Ele fez ao mar para pescar. E como um bom experiente pescador, ele sabia que a melhor hora para achar peixes era na noite, era na madrugada, na calada da noite. E ele então com seus companheiros pescaram a noite toda, mas não acharam peixes. Então quando ele volta à beira, ele encontra a palavra, ele encontra Cristo Jesus, o verbo personificado, o verbo que se fez homem. E ele disse: volta-te ao mar. E ele disse ao Senhor: Senhor, eu pesquei a noite toda, mas não encontrei peixe. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei a minha rede. E a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro voltou ao mar, e quando lançou as redes e voltou a puxá-la, eram muitos e muitos e muitos e muitos peixes. Amados irmãos, uma coisa é nós trabalharmos sobre a nossa palavra, sobre as nossas convicções. A outra coisa é nós trabalharmos sobre a palavra de Deus. As nossas palavras podem ser vãs, as nossas palavras podem cair por terra, mas a palavra de Deus, meu amado, ela permanece para sempre. A palavra é vida, a palavra transforma, a palavra corrige, a palavra redargue, a palavra libera, a palavra liberta, a palavra comove, a palavra envolve. A palavra de Deus tem o poder para transformar qualquer que seja a situação que você esteja a passar nessa noite, amado irmão. Quero falar uma palavra de Deus no seu coração. Não importa a situação que você esteja a viver em sua casa. Talvez você não tenha paz ultimamente. Talvez a sua família está a desintegrar-se. Talvez a tua família está a viver momentos de muitas nuvens pesadas, momentos de tribulação. Talvez, o meu amado irmão, as coisas não vão bem no trabalho, ou talvez até vive uma situação de desemprego. Eu quero lhe falar no nome do Senhor Jesus Cristo. Use a palavra de Deus. Talvez você viveu a tua vida toda com as tuas palavras, você viveu a vida toda com as tuas crenças, você viveu a vida toda com as tuas convicções. Eu quero lhe falar no nome do Senhor Jesus. Eu quero lhe convidar, amado irmão, think outside the box. Saia para fora da caixa. Não trabalhe sobre a tua palavra. Trabalhe sim sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder para transformar a tua situação. A palavra de Deus pode transformar uma situação de desemprego numa situação de emprego. Basta apenas crer e confiar no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus tem o poder para curar, transformar uma situação de doença numa situação de vitória, numa situação de restauração. Eu quero falar no nome do Senhor Jesus Cristo da mulher que sofreu durante 12 anos de um fluxo de sangue. A Bíblia Sagrada vai nos contar que essa mesma mulher gastou os seus pertences nos médicos, gastou todos os seus haveres para fazer um tratamento em que os médicos naturais não conseguiram tratar aquela mulher, e quanto mais ela investia, mais ela perdia e ela não recebia cura. Mas ela, ouvindo falar de Jesus Cristo, ela vendo aquele homem que era a palavra de Deus a passar, ela viu literalmente a palavra passar sobre ela, e ela disse em seu coração: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Agora veja, 12 anos com uma grande enfermidade, 12 anos estando dentro do cativeiro de Satanás, 12 anos de sofrimento, 12 anos de morte espiritual, 12 anos sem esperança, 12 anos sem fé, 12 anos sem conhecer a palavra. Mas quando ela encontra a palavra, quando ela conhece a palavra, quando ela toca sobre a palavra, aquela mulher foi transformada, aquela mulher ganhou vida, aquela mulher foi curada na mesma hora, de modo tal que Cristo perguntou: quem me tocou? Eu quero convidá-lo no nome do Senhor Jesus. Toque nas vestes de Cristo nessa noite, toque sobre a palavra de Deus, creia em Deus, medite na palavra de Deus, receba Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal. Amados irmãos, eu quero lhe dizer que no mundo só existe uma solução, e a solução chama-se Cristo Jesus. Nós precisamos de Cristo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer no livro de João que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Nós não podemos caminhar sem conhecermos a palavra de Deus. Quem caminha fora da palavra
caminha no lugar da perdição. Quem caminha fora da palavra poderá não chegar aonde deveria chegar. Quem caminha fora da palavra facilmente poderá perder o seu propósito no caminho. Quem caminha fora da palavra não tem a certeza do seu sucesso, mas quem caminha na palavra pode achar a direção certa, porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Amados irmãos, muitas pessoas caminham fora da verdade porque não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade, por isso ele disse: Pai, santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O salmista pergunta: como purificará um jovem o seu caminho? Como um jovem pode seguir na vida? Como um jovem pode batalhar na vida? Como um jovem pode ter sucesso na vida? E ele mesmo responde: meditando sobre a tua palavra. A palavra de Deus tem o poder, amado irmão, de transformar a vida do miserável num verdadeiro vencedor. Eu quero lhe falar, no nome do Senhor Jesus Cristo, daquele cego que se encontrava sobre aquele lugar. Ele ouviu passar a Cristo Jesus e ele não conhecendo o poder de Jesus Cristo, ele não conhecendo Jesus Cristo chegou até ele perguntou: homem, queres tu ser curado? E ele olhando para Jesus Cristo, ele disse: mestre, não tenho alguém que me leva ao tanque, porque era costume que de tempos em tempos vinha o anjo de Deus e agitava aquelas águas, e o primeiro que se lançasse sobre aquelas águas, ele era sarado. Mas Cristo, olhando para ele, Deus liberou a sua palavra, e aquele homem que vivia mais de 30 anos, muitos anos sobre baixo do cativeiro de Satanás, ele foi curado porque ele teve um encontro com a palavra. Eu quero lhe dizer, no nome do Senhor Jesus amado, que quando você encontra a palavra de Deus, você nunca mais é o mesmo. Que quando você encontra verdadeiramente a Cristo Jesus, a tua vida não pode permanecer na mesmice. Quando você tem de fato um relacionamento com o nosso Deus, a condição em que você se encontra tem que mudar, porque a palavra de Deus ela não volta para si vazia, sem antes cumprir o que lhe apraz. A Bíblia Sagrada diz que, operando Deus, quem impedirá? Ninguém poderá impedir os intentos de Deus. Eu quero lhe falar, no nome do Senhor Jesus, que se você tem uma promessa de Deus na sua vida, que se o próprio Deus liberou uma palavra para transformar a tua vida, ela vai se cumprir no nome do Senhor Jesus Cristo. Cada palavra que Deus liberou na sua vida vai ter êxito. Simplesmente creia no nome do Senhor Jesus. Receba a bênção de Deus sobre a sua casa, receba a bênção de Deus sobre o seu trabalho, receba a bênção de Deus sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, eu quero convidá-lo a orar nessa noite. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, Rei da Glória, Pai Santo, Pai querido, no nome de Jesus, nós entramos diante da Tua presença, Pai, para agradecer, Pai, por mais um dia e pedir, Senhor Jeová, meu Pai, que a Tua palavra liberada possa fazer a transformação na vida de todos os amados que se encontram do outro lado da linha, de todos aqueles que nos ouvem nessa noite, Pai. Eu não sei quais são as suas aflições, não sei quais são os seus problemas, não sei, Pai amado, quais são os problemas que cada um tem atravessado, mas de uma coisa eu sei: a Tua palavra, meu Deus, tem poder para transformar. A Tua palavra não voltará para si vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual o Senhor tenha enviado. Então quero liberar essa palavra para a vida de todos aqueles que nos ouvem nessa noite, deste jovem, deste senhor, desta mulher. Pai, toca no nome do Senhor Jesus. Se encontra-se alguém enfermo, que nessa noite receba cura no nome do Senhor Jesus. Que se encontra alguém passando tribulações, que receba paz no nome do Senhor Jesus. Que todos aqueles que se encontram cansados nessa noite recebam o alívio que vem de Cristo Jesus e sejam transformados, sejam revigorados pelo poder da Tua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, chegamos ao final de mais um devocional semanal. Que a graça de Deus, a graça do nosso bom Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Até o dia 16, que Deus o abençoe. Amém.